porque falo muito agora, se conversa muito e fala, mas você tem prova do que você está falando. As provas são os autos. A hora que eu apresentar os autos, eu apresentar os termos do meu acordo, vai ficar claro, principalmente, né, para o mundo jurídico, vai ficar claro que o que está no papel nada teve a ver com a minha prisão, com o meu acordo. Aquilo foi uma imposição para, tipo, uma faca no meu pescoço, nós queremos saber isso daqui. Entendeu? Você é uma pessoa influente, você tem contatos e você pode nos falar isso daqui. Se você nos falar sobre isso daqui, nós vamos abrir mão de te condenar, de te fazer, como diz o Moro para mim. Você é político, conhecido, entendeu? Eu poderia te jogar aos leões, eu estou te dando uma chance. É assim que ele tratou a coisa comigo. Tony, eu queria começar essa história, de apresentar rapidamente aqui para as pessoas, né? O Tony já tem feito denúncias nos últimos dias bastante graves contra a Lava Jato. Né? De alguma maneira, teria sido utilizado pela Lava Jato, infiltrado pela Lava Jato, para gravar pessoas e depois para fazer delações falsas. Então, eu queria que você resgatasse um pouco esses primeiros momentos aí, né? Eu sei que você já falou em outros programas, mas só para a gente dar um contexto. Tom. Ok. Veja, tudo isso, a minha convivência com o Moro começou em 2004, quando ele manda me prender por obstrução à justiça de um processo de 1991, ok? Então, ele manda me prender por uma coisa que ninguém entendia. Mas tudo bem. Quando eu cheguei, 3 dias depois que ele me prendeu, eu fui ter uma audiência com ele, com o Ministério Público. Ele perguntou para mim: o senhor sabe por que o senhor está aqui? Eu falei: não, gostaria de saber. Ele me disse: por causa dos seus defensores, por causa de seus defensores. Eu falei: por que eles não estão aqui? Aí ele me disse: cada coisa no seu tempo. E aí, durante o interrogatório e durante essa audiência, eu fui vendo o que ele pretendia, entendeu? Ele me prendeu por uma coisa, mas, na verdade, ele não queria saber nada daquilo. Aquilo era o que ele usou para chegar onde que ele queria, que era para pegar o Bertoldo. Ele achava que eu era o braço político do Bertoldo, pelo Bertoldo ser meu advogado, e ter conseguido, numa ação minha, um trancamento de ação no STJ. E foi assim que eu conheci o Moro. E, a partir desse momento, eu vi que ali, o que estava acontecendo ali, não era um interrogatório do porquê ele me prendeu, entendeu? Mas sim que ele queria chegar, através de mim, entendeu? Há várias coisas que interessavam a ele. E aí propuseram um acordo para mim. Eu falei que o acordo, para mim, eu faria o que precisasse, se era o que eles estavam me denunciando, eu não precisava nem de advogado, entendeu? Que eu escreveria minha defesa no joelho. Mas eu vi que não era aquilo lá. Eles abordaram uma coisa no acordo e, na verdade, é que eu não posso ainda tornar público. Mas na hora que eu puder tornar público, todo mundo vai ver a arbitrariedade e ele... Na verdade, eu fui um laboratório deles para o modus operandi da Lava Jato. Na verdade, começou assim. E qual que era o interesse deles nos seus advogados? Na época era o Bertoldo e o Michel Saliba, né? Por que eles tinham tanto interesse em ir atrás deles e usaram você para isso? O Michel Saliba era muito amigo do Bertoldo e eles atuavam junto em algumas causas. E o Michel Saliba era presidente da seccional da OAB daqui de Curitiba. E o Bertoldo atuava muito no TRF4. E, segundo o Bertoldo, ele reformava todas as sentenças que o Moro dava aqui,
ele reformava lá. E o Bertoldo atuava lá, no TRF4, segundo o Moro, né, para interferir em quem ia ser presidente do tribunal. Eu não sei de que maneira, mas o Moro falava isso. E o Moro queria, porque queria chegar ao Bertoldo. E ele entendeu que o habeas corpus que trancou uma ação minha no STJ teria sido pago, que eu paguei por aquilo lá, e que eu era o braço político e o Bertoldo era o que fazia a coisa nos bastidores do judiciário. Era isso que ele queria saber. E, na verdade, no dia que eu estive nessa audiência, eu falei que eu contratei o Bertoldo como advogado, mostrei o recibo que paguei para ele, para o escritório dele, o que eu paguei para ele, e foi por aí afora. Mas eles continuaram querendo saber do Bertoldo e me impuseram um monte de coisa para aceitar o meu acordo. E eu preso, sem saber a possibilidade de sair, não entendia, a gente recorria, e ninguém nos dava provimento no que a gente recorria, e aí eu me vi diante de uma situação de família, de tudo isso, filho pequeno eu tinha, e me vi obrigado a fazer um acordo, que naquela época nem regulamentado era. Sim. O que você dizia no acordo contra o Roberto Bertoldo? Era contra o Roberto Bertoldo? A sua delação foi contra ele? Não. Veja, a hora que vier a público, eu estou tentando isso agora, nós estamos peticionando hoje no STF para que a gente possa dar publicidade em tudo isso daí, porque falo muito agora, se conversa muito e fala, mas você tem prova do que você está falando. As provas são os autos. A hora que eu apresentar os autos, eu apresentar os termos do meu acordo, vai ficar claro, principalmente, né, para o mundo jurídico, vai ficar claro que o que está no papel nada teve a ver com a minha prisão, com o meu acordo. Aquilo foi uma imposição para, tipo, uma faca no meu pescoço, nós queremos saber isso daqui. Entendeu? Você é uma pessoa influente, você tem contatos e você pode nos falar isso daqui. Se você nos falar sobre isso daqui, nós vamos abrir mão de te condenar, de te fazer, como diz o Moro para mim. Você é político, conhecido, entendeu? Eu poderia te jogar aos leões, eu estou te dando uma chance. É assim que ele tratou a coisa comigo. E a hora que vier a baila, tudo que eu assinei e todas as tarefas que eles me davam para fazer, como agente infiltrado, todo mundo vai perceber que o meu acordo não tem nada a ver com aquilo. E até eu lembro todo mundo, e vocês devem lembrar, de uma pessoa que eu contratei para analisar em 2006 a quebra desse acordo, que foi o doutor Aristide Junqueira. É o conhecimento de todos que o doutor Aristide foi um procurador-geral da República, foi o que fez o impeachment do Collor, e eu contratei ele para quebrar o meu acordo. Ele esteve comigo aqui em Curitiba, e quando ele leu o meu acordo e viu que estava dentro, que nunca aparecia na capa do processo, o que é realmente que eu teria que fazer, ele se espantou e falou para mim, Tony, eu estou diante de uma coisa que eu jamais vi isso, né? Eu vi onde que tem amparo jurídico nisso daqui. O que eu vejo aqui é que essas pessoas que participaram de tudo isso, entendeu? Elas deveriam ser presas, elas deveriam estar na cadeia. Enquanto isso, eles colocaram você. Porém, eu não vou aconselhar você a entrar com essa quebra de acordo, porque esse juiz e esse pessoal do Ministério Público, do jeito que estão agindo, do que assinaram aí, eles são capazes de pegar eu e você e jogar a gente numa masmorra e jogar a chave fora. Então, eu não vou te aconselhar a fazer isso. Então, você continue com seus advogados, continue com o teu acordo, espere um momento oportuno para você poder vir à tona e discutir isso daí. E esse momento apareceu e não foi provocado por mim. Tem muita gente que pergunta, mas por que agora?
né? Por que agora que você está vindo com isso? Eu fui provocado. Eu fui provocado porque em 2018 eu fiz um acordo espontâneo com o GAECO aqui de Curitiba. Eu os procurei. Eu tinha colocado de pé uma proposta do Beto Richa que ele tinha para o governo dele. Mas isso já é posterior, né? Não, veja, é posterior, mas aí eu estou falando por que eu apareci. Eu queria te fazer uma pergunta ainda de 2006. Então, você ajuda a incriminar o Zé Dirceu, é isso? O Zé Dirceu, veja, desde aquela época, eles estavam atrás de coisas do PT, entendeu? Então, desde 2006, que é 2006 ali, 2005, é isso? 2005, 2006. Desde aquela época, o governo estava atrás de coisas do PT. Eles sabiam que eu estava no partido político, eles sabiam que eu era do partido do José Janine, que estava apoiando o governo Lula, do Ricardo Barros, que era o vice-líder do governo também, do Lula. Então, eles sabiam que eu tinha essa convivência. E, na verdade, eles queriam saber, né, o que eu sabia dessa turma e como que eles operavam, o que eles operavam, e ficavam o tempo inteiro me questionando sobre isso daí. O tempo inteiro, desde aquela época. Entendeu? Tony, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, você foi preso por um motivo... Isso. E fez uma delação completamente distinta do motivo pelo qual você foi preso. Ou seja, é a indústria da delação em funcionamento, Tony? Veja, aí agora eu tenho que fazer justiça em algumas coisas aí também. Se falou muito nisso, né, de indústria de delação e tudo isso daí. Mas eu vou deixar claro para vocês que, em questão de Sérgio Moro e dessa turma aqui do MPF, eu sou PhD, entendeu? Fiquei 10 anos consecutivos, né, prestando serviço para eles, obrigado, porque eu estava amarrado com eles 10 anos, e mais 4, 5 anos, esporadicamente. Então, veja, nem havia regulamentação disso na época que foi feita a primeira delação, e começou com ele, que foi com o Alberto Youssef no caso da CC5 do Banestado, certo? Essa foi a primeira delação que foi feita no país. Isso foi em 2002, 2003. E a minha veja, eu tenho que chamar de delação porque eu não delatei nada, entendeu? Eu não delatei nada. Eu trabalhei para eles de agente infiltrado, do que eu fui preso e da minha ação que estava sob julgamento, eu não delatei coisa nenhuma porque nada eu tinha a delatar. Então, eu fui a segunda do país. O que acontece? Por que essas coisas das delações aconteceram aqui? Porque o Sérgio Moro puxou para si uma maneira de fazer as coisas como se fazia nos Estados Unidos, né? Só que ele é juiz, ele não é promotor. E ele instruía esses processos. E todo mundo aqui, Curitiba é pequena nesse meio jurídico tudo, e todos se conhecem. E o Figueiredo Bastos é daqui e conhecia o Moro, conhecia o pessoal da Força Tarefa, já advogava nisso, e sabia, né, de como eles atuavam. O Figueiredo aproveitou, né, como o direito dos Estados Unidos, do promotor se adiantar, fazer a proposta e para fazer um acordo para ser melhor para o cliente. E o Figueiredo pegou esse filão e fez as duas primeiras. Quando ele fez a minha e ganhou uma projeção enorme, várias coisas foram se desdobrando e ele ficou sendo procurado o tempo inteiro e ele começou a atuar direto com esse direito dos Estados Unidos, entendeu? Ele procura o promotor, propõe um acordo e não deixa o cliente dele preso. Por isso se falou da indústria da delação. Mas a origem disso tudo, né, é que o Sérgio Moro e o Ministério Público aqui
né? Eles não te deixavam sair se eles te prendessem se você não fizesse acordo com eles. Vide o Léo Pinheiro, vide Eduardo Cunha, vide Palocci, vide todos, né? O Marcelo Odebrecht. Ficaram 3 anos. Enquanto eles não fizeram, entendeu? E não adianta só... eles não queriam só delação. Não adianta você fazer a delação e tudo bem. Não! Eles te davam como que eles queriam que você falasse. O Marcelo Odebrecht, todos esses, Léo Pinheiro, e todos, vários outros, todos eram instados a trazer o nome do Lula. E quem não trouxesse, não era aceita a delação. Eles ameaçavam mandar para o presídio, para Piraquara, entendeu? Por isso que eu usei o termo que Curitiba se tornou a Guantánamo do país, entendeu? Era uma câmara de tortura, você preso e obrigava. Eu via há muito tempo, né, o solitário ministro Gilmar Mendes falando que a Lava Jato um dia teria encontro com a história, né, e que isso daí não poderia passar dos abusos que ela cometia. E esses abusos eu presenciei dentro da casa deles aqui, os abusos. Eu vi a crítica deles e a maneira que eles se referiam pejorativamente em relação aos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o ministro Lewandowski, sabe? Então, era tudo pejorativo, eles plantavam coisa na imprensa e eles tiveram uma conivência enorme da imprensa para poder escalar da maneira que eles escalaram, entendeu? A imprensa precisa passar isso a limpo também.